Vasco começa a se movimentar antes de abertura de janela de transferências na busca por definir situações. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Neste fim de semana, por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco vai enfrentar um grande desafio. O time carioca, que vai jogar fora de casa contra o Internacional em Porto Alegre, tem uma situação nada fácil para o técnico Rafael Paiva. Isso porque ele visualiza seu elenco com vários jogadores importantes de fora. Precisará montar um time competitivo, usando as peças que nem sempre estão em campo com frequência. Mas é importante visualizar essa dificuldade de uma maneira diferente. Isso porque, através desses desfalques, surge o espaço para que os novos jogadores possam estar brilhando. Assim, aqueles jogadores que têm pouco tempo de jogo podem ganhar a oportunidade e quem sabe se destacar. Jogadores que normalmente ficam no banco ganham a chance de mostrar seu valor no elenco do Vasco atual. E é por isso que é necessário também visualizar se esse elenco pode surpreender a equipe do Internacional jogando fora de casa. O técnico interino Rafael Paiva assim faz um esforço enorme para que possa fazer com que o time do Vasco possa se manter em uma frequência competitiva, como foi contra a equipe do Fortaleza, onde o Vasco garantiu os 3 pontos. Agora o adversário é fora de casa, todo mundo sabe da dificuldade que o Vasco apresenta em desenvolver o seu futebol jogando como visitante, mas é necessário ter uma perspectiva um pouco melhor. Assim, a possível escalação do Vasco tem no gol Léo Jardim, que segue como seu titular, tem sido um ponto forte do Vasco, fazendo defesas importantes. Na defesa, Paulo Henrique deve jogar na lateral direita, Rojas e Léo formam a dupla de zaga, com Vitor Luiz completando a linha defensiva na esquerda. No meio de campo, Matheus Carvalho deve ser titular mais uma vez. Ao lado dele, fica a dúvida entre Sforza e Zé Gabriel, cada um com características diferentes, e Paiva também na busca por fazer com que JP possa ser mais um atleta presente nesse setor de meio de campo, ajudando na marcação, quanto também e presença no meio de campo. No ataque, Adson deve ser titular em uma das pontas. No outro lado, a disputa segue aberta entre Ryan, Puma e Rossi, cada um desses jogadores trazendo uma característica diferente. E para completar o ataque, Verratti deve ser o homem em referência, o argentino que tem sido importante para o Vasco, não só marcando gols, mas também participando muito saindo da área e também mantendo o Vasco com mais posse de bola. O Vasco, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, tem vivido um momento interessante com Rafael Paiva no seu comando de maneira interina. Ele chegou como um técnico interino, ou seja, para ficar pouco tempo, mas as coisas estão mudando muito rapidamente e o clube já começa a pensar se deve mantê-lo por mais tempo. Após a saída de Álvaro Pacheco, ele retornou ao comando do Vasco pela segunda vez na temporada. Quando assumiu a equipe, a situação era muito difícil. O Vasco estava na zona de rebaixamento e vinha de uma sequência de resultados bem negativos. Assim, o risco era bem grande. A pressão era enorme para um treinador que não tinha muita experiência em relação ao comando de equipes profissionais da Série A. Mas Paiva tem surpreendido muito, conseguiu tirar o Vasco dessa situação perigosa e o time começou a jogar bem melhor e a ganhar mais jogos. Isso fez com que o Vasco pudesse subir na tabela, saindo assim da zona de rebaixamento. É através desse bom trabalho que ele tem desempenhado que fez com que a direção do Vasco pudesse repensar os seus planos em relação à contratação de um novo técnico. Antes estava tudo muito pressionado para que a diretoria pudesse assim estar trazendo um novo treinador. No entanto, após os últimos resultados, a diretoria se encontra bem mais calma e quer analisar bem a situação antes de conseguir tomar uma decisão em definitiva. A diretoria ainda segue de olho em outros treinadores que estão disponíveis no mercado. Eles querem ter a certeza de que vão mesmo ter a escolha certa para o futuro do time, mas não querem fazer nada com pressa. Têm aprendido com as decisões rápidas que nem sempre dão certo, como foi o último caso de Álvaro Pacheco, técnico que foi contratado há pouco tempo, que não deu certo e logo saiu do clube rapidamente.
Isso mostrou que o Vasco necessita ter uma espera melhor para que possa repensar todas as ideias que realmente a diretoria quer colocar em prática no time, para que assim possa trazer um novo treinador, ou que o técnico atual possa realmente continuar no comando do Vasco para a temporada. Ao que parece, o Vasco não vai esperar muito tempo para que possa se movimentar na janela de transferências, isso porque a equipe já tem tomado algumas decisões de maneira interna. Mais recentemente, o Cruz Maltino tem buscado um desfecho para que o atacante Cleiton, que foi contratado nessa temporada, possa ser cedido para o Rio Ave de Portugal por empréstimo, ou seja, o jogador vai retornar mais uma vez para uma temporada no futebol português. E a equipe de Portugal deve também estar buscando uma opção de compra após a finalização do contrato do jogador, que custou mais de 15 milhões de reais ao Vasco quando foi adquirido no início da temporada de 2024. O jogador chegou ao Vasco e não conseguiu mostrar o futebol que o fez um dos destaques do futebol português em 2023-2024, a temporada que recentemente esteve sendo encerrada no futebol europeu. O jogador não conseguiu marcar nenhum gol pelo Vasco e também não tem tido espaço nesses últimos compromissos. Agora deve ser mesmo negociado por empréstimo para retornar ao futebol português e quem sabe conseguir demonstrar capacidade e sua qualidade por lá, para que o Vasco possa buscar estar tendo seu investimento que foi realizado no início da temporada retornado com uma possível venda. Agora, enquanto um jogador se prepara para sair, outro que está chegando para reforçar o time é Emerson Rodrigues, jogador que já deve estar a caminho do Brasil para chegar na segunda-feira e se apresentar ao Vasco. Deve ser o primeiro reforço da era Pedrinho nessa retomada do futebol do Vasco. O jogador que atua no setor de ataque deverá chegar ao Vasco para ajudar justamente em jogadas pelo lado do campo, onde ele consegue atuar com maior frequência. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.